Bem-vindos ao Palavra Urgente de hoje, esse dia que Deus marcou para lhe abençoar no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero inclusive já pedir à senhora, ao senhor que está assistindo o programa de hoje, que nos ajude a divulgar esta programação pelas mídias sociais, @Palavra Urgente, tanto pelo YouTube como pelo Instagram. Eu até peço à senhora, ao senhor, que copie o link lá no YouTube e mande, compartilhe nos grupos de família, de trabalho, de colegas, para todo mundo assistir o programa e ser abençoado pelo poder de Deus. Claro, é bom você sempre curtir, compartilhar, em nome de Jesus, e foi abençoado. Aí eu vou lhe fazer um outro pedido. Comenta, põe lá o seu testemunho, porque isso vai fazer com que outras pessoas também possam ver que Deus é Deus e opera na vida daqueles que nele crê. Por falar em Deus operar na vida de quem crê, eu quero convidar você, como todos os dias, a assistir um testemunho de fé. A história da dona Neuza, que enfrentou problemas sérios. Infelizmente, do nada, um acidente, e ela então teve fraturas, problemas. Você vai ouvir ela contar. Eu só quero que você faça o seguinte: vem comigo, nós vamos começar já a conhecer a história da dona Neuza hoje. Põe aqui na tela, por favor. No ano de 2020, Neuza sofre um acidente doméstico. Deu um problema na descarga do banheiro, eu olhei que estava vazando. Ela foi mexer em cima do banheiro e a escada não dava altura. Aí ela pôs um calço na escada, sabe? A escada escorregou do calço e ela caiu no chão. A tamela do joelho virou para cá. Com as duas mãos, eu consegui voltar o joelho. Eu tentei levantar, ficar em pé, não consegui. Aí que eu vi que estava quebrado a tíbia e o tornozelo. O impacto maior foi no pé, foi onde que quebrou o tornozelo, a tíbia em 2 lugares. A minha filha mais nova é radiologista. Mãe, o quebrado da senhora tá tão feio. Ele quebrou, assim, em vários lugares, quebrou perto do joelho, né, e quebrou embaixo. E o osso dela, assim, não quebrou, ele moeu mesmo. Aí a gente foi transferido para o hospital municipal. Foi onde que ela fez uma cirurgia de colocar a gaiola na perna para segurar o osso no lugar, até a gente conseguir a vaga no hospital para ela fazer outra cirurgia para colocar placa. Ouviu aí? Uma mulher ativa. Foi lá consertar um problema que houve na casa dela. Aí, infelizmente, caiu. Conseguiu até... Mulher valente, viu? Ela não é daquelas que fica se entregando, não. Coloca o joelho no lugar, mas, infelizmente, o pé, o tornozelo, a tíbia estava quebrada. A filha até viu e disse: olha, a fratura é séria. Tem muita gente que até diz assim: poxa, pastor, mas isso é bobagem, quebrou, daqui a pouco volta. Depende, né? Uma pessoa como ela, que já tem uma certa idade, para recuperar não é fácil, não. Ainda bem que temos o Senhor Jesus. Mas daqui a pouco eu falo mais do como Jesus restaurou a saúde da nossa irmã, dona Neuza. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Agora eu queria que você prestasse atenção numa matéria que a produção preparou para falar exatamente sobre esse problema. Porque, infelizmente, é grande o número de pessoas que sofrem com fraturas. Na verdade, eu até estava observando aqui o que a matéria vai falar com você, e são aproximadamente mais de 400 mil casos de fratura. Você diz: ah, pastor, mas isso aí é em 10 anos. Não, não, ao contrário. Então, preste muita atenção na matéria, porque daqui a pouco eu quero falar para você como Jesus opera. E é claro, seja qual for o problema, fratura, uma doença, o que for, Ele pode curar, porque Ele é o Deus que sara. Mas vem comigo, vamos ao telão, vamos assistir a matéria juntos? Põe aqui, por favor.
Segundo o portal Saúde, do governo de Pernambuco, ocorrem cerca de 400 mil fraturas por fragilidade por ano no país. O jogador Júnior Santos sofreu uma fratura na tíbia em julho de 2024 e precisou de cirurgia para tratar a fratura. O jogador demorou cerca de 3 meses para se recuperar totalmente e retornar aos gramados. Algumas sequelas que a fratura pode deixar são rigidez articular, inchaço, dor, infecção e má cicatrização. Podem acontecer devido a traumas como lesões esportivas, quedas e acidentes. Ainda falando sobre as fraturas, eu queria que você ouvisse agora um especialista falar sobre esse assunto. Inclusive para lhe explicar até o que pode ser feito, como a pessoa tem que proceder depois de uma fratura. E é claro, porque se a pessoa não tiver a atitude certa, pode ficar com uma sequela séria. Então, preste muita atenção agora. Eu vou chamar aqui o doutor, que é clínico geral, doutor Vinícius, que ele vai explicar para a gente com uma base, com fundamento, vai nos orientar a respeito de fraturas. Vem comigo, põe aqui na tela, por favor, doutor, é com o senhor. Fraturas são quando você tem, falando de forma assim mais simples, você quebrou o osso, não é? Independente do osso que for, a parte do corpo que for, você acabou quebrando, não é? Então pode ser do dedo, do braço, da perna, numa costela. Isso é uma fratura, quando você quebra, na verdade, esse osso, tá? O osso que ele está íntegro, ele acabou sendo quebrado. Você tem a fratura simples, tá? Que é de fácil tratamento. Você tem um tipo de fratura, que é uma fratura fechada, incompleta, ou seja, você tem a fratura dentro, um exemplo, no próprio braço, né? Fraturou, você viu o raio-x, você tem aquela fratura, ela está ali e precisa ser tratada. Você tem a fratura fechada, também parcial, não é? Que foi só uma parte que ela acabou sendo fraturada, e você tem a mais grave, que é a fratura exposta, que é quando o osso, na verdade, ele sai e ele fica próximo dos tecidos moles e das artérias ali. Esse precisa de um tratamento urgente, cirúrgico. Então, quando você faz um tipo de cirurgia, onde você está abrindo para você colocar pino, para você colocar um parafuso, você está abrindo uma porta de entrada para a bactéria. Então, se não for muito bem tratado, de maneira adequada, isso pode levar sim, porque o paciente pode pegar uma bactéria, pode levar a um quadro séptico, e isso aí pode sim levar o paciente à morte, não tenha dúvida. Graças a Deus, olha, ainda bem que tem o que fazer, né? Porque senão as pessoas estariam... Quebrou, não teria como consertar. Ainda bem que há meios. Mas o principal é quando Deus põe a mão e dá o livramento. Que foi o caso da nossa irmã. Porque com a idade que ela tem, os ossos já ficam um pouco mais frágeis. E não só a fratura, mas também a recuperação é um pouco mais séria, mais difícil. Ainda bem que Deus pôs a mão. Por que eu falo isso? Porque nós vamos assistir agora a segunda parte da história dela. E você vai ver que ela foi ao médico, começou o tratamento, mas foi Deus que operou o milagre. Afinal de contas, se Deus é por nós, né? Ainda bem, quem será contra nós? Seja o mal que for, Ele é Deus para lhe restaurar, e restaura mesmo. Mas vem comigo, vamos assistir a segunda parte da história da dona Neuza.
Ela ficou um tempo com a gaiola na perna, a gente teve que trazer ela para casa com gaiola. As necessidades ela fazia tudo na cama, porque ela não conseguia ir no banheiro. Aí a gente foi pro hospital. Eu tenho osteoporose. Tinha risco de não conseguir, né, colocar os pinos, as placas, os parafusos. Eles iam tentar a cirurgia, mas eu estava correndo risco de ser amputado. Antes de me dar anestesia, eu pedi ao Dr. Gustavo que ele chegasse perto de mim. Só quero pegar na tua mão e falar para você, as mãos de Jesus tá sobre elas. Vai dar tudo certo. Eu não vou perder esse pé. Eu quero voltar a andar. O médico falou assim, amém, amém, e fez a cirurgia nela. E ali a gente ficou mais de um mês. E graças a Deus a gente voltou para casa. Ela voltou na cadeira de roda, com a perna reta. E aí foi uma luta, porque o médico falou que ela tinha que pôr a bota e deu necrose no pé dela. Ficou no osso e não pôde fazer enxerto. Aí a gente teve que voltar com ela pro hospital, pro médico arrancar aquela necrose da perna dela e fazer uma nova cirurgia. Aí a gente retorna para casa novamente. Depois da recuperação deu início à fisioterapia. Sim, ela começou, né, aos poucos, andando e tudo. Só que ela não conseguia sem apoio de nada. Sentia muita dor e tinha que ter esse apoio, porque ela não tinha firmeza no pé e na perna. Ouviu aí? Fez o tratamento, fez cirurgia, parecia que estava dando errado. Mas ela continua lutando. Ainda bem, não desistiu. E aí, necrosou, volta lá, outra cirurgia. E depois, por final, ainda tem que necessitar de fisioterapia, né, perdão. E não consegue andar sem se apoiar das coisas. Talvez você conheça alguém que esteja assim. A pessoa é até valente, de não desisto não. Mas é buscando a Deus que você consegue vencer esses problemas, porque em alguns momentos o médico faz tudo que está ao seu alcance. Mas milagre só tem um que pode fazer e é Deus. E Ele quer fazer na sua vida. Mas você precisa colocar uma coisa no seu coração. O destruidor, a Bíblia Sagrada fala dele, ele está sempre diante de nós, querendo aprontar, destruir. E ele faz isso se ele tiver a chance. Por isso a Bíblia diz para fazermos 4 coisas para que ele não nos destrua. E eu vou ler com vocês, está em Naum, capítulo 2, versículo 2, que ele diz assim, olha, versículo 1, perdão. O destruidor está diante de ti. Primeira coisa, guarda a tua fortaleza. Observa o caminho, esforça os lombos e fortalece muito o seu poder. Primeira coisa, guarda a fortaleza. O que é a fortaleza? A palavra, a revelação, a fé que Deus deu a você. Guarda isso no seu coração, porque isso vai lhe dar força para vencer os problemas. Guarda a tua fortaleza. Daqui a pouco eu vou falar mais dos outros pontos. Mas principal é esse, guarda a tua fortaleza. Alguém lhe deu uma palavra, falou com você de Jesus, guarda o que você ouviu. Mantém isso contigo. Uma promessa de Deus é uma fortaleza, guarda no teu coração. Depois ele disse, observa o caminho, olha para a palavra, para de olhar para o problema. Depois ele vai dizer, observa o caminho, fortalece os lombos. Busca força em Deus. E quando for lutar, vá com todo o seu poder. Quando for para orar, para determinar, vá com toda a sua força. E daqui a pouco eu quero orar com você. E você vai orar com toda a sua fé e vai ter vitória no nome de Jesus. Mas vem comigo agora. Nós vamos assistir a última parte da história. Você vai ver a vitória da dona Neuza agora. Põe aqui na tela, por favor. Eu assisto o R.R. Soares todos os dias, fortalece a fé. Com fé, a minha mãe com oração e pedindo muito a Deus, andando com muita dificuldade e aí fazendo fisioterapia e continuando na oração, ela pegava o óleo, ungia a perna dela.
Neuza comparece às reuniões de fé do Missionário Soares a partir de setembro de 2022, em Belo Horizonte. E no dia 14 de fevereiro de 2023, no culto das 9 horas, o poder de Deus a envolve. E na hora lá da oração, eu senti aquele calor do joelho para baixo. Aliviou bem. Sofri um acidente caseiro, quebrei o joelho, a tíbia e o tornozelo. Há quanto tempo isso? Há 2 anos e por que pouco está com a muleta? Porque eu não consigo firmar bem a perna e nem dobrar o joelho. A senhora fez o exercício que eu fiz? Sim. E já conseguiu levantar? Já. Era esse. E o outro? Esse. E o não, outro? O outro normal. Então os dois juntos agora. Então, agora como é que o senhor estava andando com ela? Mostra para nós. Vai aqui no corredor. Vai. Era assim que era. Agora põe ela no ombro. Agora está andando normal. Olha aí, levantou até o braço de alegria. Oh, glória a Deus. Quando o culto acabou, eu saí da igreja com a bengala debaixo do braço. Hoje eu estou andando sem bengala, sem andador, sem cadeira, graças a meu pai e a igreja também. E este Deus também vai operar na sua vida. Aqui está o meu copo com água. Já preparou o seu? Então prepara aí, pegue, porque agora nós vamos falar com Deus e creia, Ele vai te dar a vitória. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor operou na vida da dona Neuza, opera, meu Deus, na vida de cada um que assiste esse programa. E seja qual for o mal que lhe atinge, eu reúno, ó Deus, todas as minhas forças, assim como esta pessoa, e digo a todo mal, vai embora, saia, em nome de Jesus. Ponha virtude nesta água, que dela beber, receba a vitória, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos beber d'água? Glória a Deus. Meus amigos, deixa eu já caminhar para o encerramento do programa, fazendo um convite à senhora, ao senhor, para que você esteja comigo ainda quarta-feira, amanhã, quarta-feira na igreja. O meu endereço é bem fácil, você vai anotar aí agora para não bater em porta errada. É na Rua Barreiros, 1195, Rua Barreiros, 1195. Você está vendo aí as imagens da nossa igreja? Neste lugar, Deus tem bênçãos para você e para toda a sua família. Eu convido para quarta-feira, porque eu estou toda quarta-feira, 9, 14 e às 19 horas, principalmente às 19, na Noite da Salvação, onde oramos pela família, mas levamos todas as pessoas a um encontro com Deus. E você é o meu convidado para ter este encontro com Deus, tá bom? Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Nós ficamos por aqui e amanhã eu te espero aqui de volta, hein? No nome de Jesus. Fique na paz e até lá. Olhos vendados, vivendo sem razão. Sinto que tem algo errado e tenho razão. Dormindo acordado, os dias se vão. Parece que vou implodir porque meus pensamentos confusos estão.